Olá, eu sou o Piara Boschi e esse é mais um Política em Foco aqui na TV Alesc. Hoje vamos falar sobre dois assuntos completamente diferentes, mas importantes para o cidadão catarinense. Primeiro, um sistema, uma plataforma que vai organizar melhor a distribuição das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa. Segundo, a repercussão e o que o Parlamento catarinense já fez em torno da causa animal a partir do que aconteceu com o cachorro Orelha, que mobilizou todo o país e até fora do país com aquela agressão tão mal explicada até agora que resultou na morte dele. Para falar sobre isso, estou aqui bem acompanhado. Patrícia Gomes, jornalista Patrícia Gomes, de diversas redações em Santa Catarina, nos acompanha aqui na TV Alesc. Obrigado por participar aqui com a gente. Obrigada, Piara. É um prazer estar aqui debatendo temas importantes para a sociedade catarinense. Também nos acompanha hoje, Fábio Gadotti, colunista do portal Piara, também com passagem por diversas redações aqui em Santa Catarina, meu colega em boa parte delas, e mais uma vez, vamos tabelar, Gadotti. É isso aí, obrigado pelo convite, Piara, obrigado pela companhia, Patrícia, vamos conversar sobre os assuntos aí que estão sendo discutidos na Assembleia Legislativa nesse início do ano. Então, essa plataforma que foi criada pela Assembleia Legislativa, que tem a participação da Federação Catarinense de Municípios, que tem a participação do Governo do Estado, ela promete uma reorganização do sistema de distribuição das emendas, permite acompanhamento por parte dos gestores, por parte dos prefeitos, por parte dos parlamentares, organizar um sistema que muitas vezes não tinha não era organizado o suficiente. Patrícia, como é que tu está vendo isso? Tu foi atrás dessa informação? Como é que tu vê essa novidade? É importante dar transparência às emendas impositivas que os deputados propõem na Assembleia, né? Então, eles têm 1% do orçamento para dividir entre eles e fazer as emendas impositivas. Quando a gente fala em 1%, parece que é pouco, né? Mas 1% sobre bilhões, que é o orçamento, são milhões que os deputados dividem entre si, em torno mais ou menos de 5 milhões para cada um, e que eles podem aportar em obras, em qualquer município de Santa Catarina que eles escolherem. Essas são as emendas impositivas. E até então, a gente não conseguia ter acesso de forma transparente qual é a emenda exatamente do deputado, qual é o valor dessa emenda, para que prefeitura ele vai destinar, né, para que associação, enfim. E com esse portal das emendas, vai estar tudo ali. Porque as prefeituras contempladas com as emendas impositivas vão ter que cadastrar o seu projeto que vai receber o dinheiro que foi ali carimbado pelo deputado, né? E a sociedade catarinense vai poder acompanhar isso no portal das emendas, ele já está no ar, 150 projetos já foram cadastrados pelas prefeituras, né? Acho que, se não me engano, até 9 de março, todas têm que cadastrar o projeto que está no orçamento, como emenda, que vai receber a emenda impositiva. E é interessante resolver esse gargalo, né? A gente vê essa discussão tão forte em nível nacional, com as emendas impositivas do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, aquele vai e vem com o Supremo, o ministro Flávio Dino relatando os casos, mandando ter mais transparência, vai e volta. E aqui em Santa Catarina parece que a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais pacífica e pacificada, né? Bem mais tranquila. Eu ia começar falando justamente disso, dessa discussão que está na pauta já há um tempinho, nos últimos meses, né, com a participação forte do STF em relação a isso. O ministro Flávio Dino tem bloqueado emendas, né, inclusive a liberação de emendas que o STF não considerava transparentes. Agora há pouco ele estabeleceu regras para que os recursos fossem liberados. Enfim, tem uma discussão forte no parlamento. Teve uma discussão sobre o orçamento considerado secreto, apelidado de orçamento secreto, enfim. É uma pauta forte nacional. E a gente percebe que ela vem se expandindo, né, para estados, inclusive municípios também, porque a determinação, as regras baixadas divulgadas pelo Tribunal de Contas do Estado, elas se referem também aos municípios, né? Fazendo até um adendo, inclusive a Prefeitura de Florianópolis acaba de editar um decreto pela primeira vez para instituir uma comissão justamente para acompanhar a tramitação, a liberação e a apresentação de projetos das emendas impositivas dos vereadores de Florianópolis. Quer dizer, é um movimento positivo porque
Qual que é o objetivo? Que o processo seja cada vez mais transparente e que seja mais fácil para os órgãos de controle acompanharem e identificarem eventuais irregularidades. É curioso isso, porque muita gente torce o nariz para a emenda impositiva, acha que não deveria ter emenda impositiva. É um debate extremamente legítimo, mas o dado da realidade que temos hoje é que, a partir do momento que, em 2015, aprovou-se no Congresso as emendas impositivas, estabelecendo uma fatia do orçamento para essas emendas. Depois essa fatia foi aumentando até, mas o Congresso, o parlamento em si, ganhou um poder mais forte sobre o orçamento. E, obviamente, que as assembleias legislativas e até mesmo as câmaras de vereadores iam olhar esse modelo e acabariam transplantando. O importante é que esse transplante seja feito com transparência. E aí a gente não pode ignorar que, existindo a emenda impositiva, gostando dela ou não, esse processo tem que ser feito com lisura, com acompanhamento. Como é que tu avalia isso, Patrícia? Até chegar nesse portal das emendas, eu acho que demorou uns 3 anos, né? Porque assim que o governador Jorginho Mello assumiu, teve o Tribunal de Contas, o Ministério Público alertaram sobre as transferências especiais, a tal da emenda PIX. Então, o portal hoje foi construído ali a 3 mãos, né? O governo, a FECAM e a Assembleia, para resolver esse impasse, porque estava simplesmente se transferindo dinheiro para as prefeituras, que estava lá no orçamento, a prefeitura estava a receber 22 milhões, e não tinha comprovação se realmente ia fazer o projeto ou não, né? E então o portal veio resolver isso, dar essa transparência. Santa Catarina, a Assembleia Legislativa colocando em prática, acho que serve de exemplo para as câmaras de vereadores, né? Dá para replicar. Uma coisa que me chama a atenção nesse modelo, Gadotti, é que além desse acompanhamento e de organizar melhor a distribuição, ele também permite aos prefeitos, aos gestores, que eles saibam qual deputado ainda tem recursos, quais nomes da região, organizar para quem pedir, em que porta bater. Não há um desperdício de tempo nesse sentido também, e há mais racionalização na busca do recurso, porque o município o município sempre especialmente os menores, sempre no limite da sua capacidade arrecadatória, ela depende muito tanto da emenda do deputado federal quanto da emenda do deputado estadual. Sim, e também uma outra questão é que a emenda impositiva ela acabou surgindo também muito em função para evitar a discricionariedade dos executivos, que muitas vezes as emendas não eram cumpridas, né? eram apresentadas e acabavam não sendo executadas ao longo do exercício seguinte. A emenda impositiva, em tese, o executivo é obrigado a cumprir, né? em todos os âmbitos, federal, estadual ou municipal. E também eu acho que é bom a gente ressaltar nessa discussão das emendas impositivas, a discussão da aplicação correta dos recursos, do controle maior dos órgãos de controle, a plataforma que está sendo criada agora, ela é importante para que os recursos sejam melhor aplicados. Ok, isso aí é ponto pacífico, mas não se questiona a importância das emendas. Elas são importantes, né? Muita gente acaba demonizando as emendas. Como se o deputado não tivesse que interferir no orçamento? Isso, exatamente. Ao contrário, né? O orçamento é definido no parlamento. Exatamente. Eu já vi diversas críticas nesse sentido e discordo de todas. Por quê? E a gente já falou várias vezes sobre esse assunto aqui no programa. O deputado, ele tem mais facilidade, ele tem mais contato com a base, ele sabe das demandas muito melhor do que o governador. Né, ou que o secretário da Fazenda. Ou que o secretário da Fazenda, né? Então é importante que essas emendas existam. E esses recursos, esses mecanismos, como esse programa, fortalecem as emendas, ao contrário de enfraquecê-las, porque o processo fica mais com mais credibilidade. A população tem mais garantia de que os recursos vão sendo aplicados de uma maneira mais correta. Trouxe uma lembrança muito boa e a gente viveu esses períodos, tanto olhando Brasília quanto acompanhando no próprio parlamento estadual, de que antes das emendas impositivas, as bases governistas, as bases de apoio ao presidente, as bases de apoio ao governador, eram construídas muito nesse acesso ao orçamento, às vezes de forma informal, às vezes por indicações, aceitas ou não aceitas,
quem era da base tinha as indicações aceitas. E em Brasília, especialmente, essa lógica das emendas. Existiam as emendas, não eram impositivas, então o governo só liberava as emendas daqueles que votavam com os pés do governo. E a gente até percebe uma dificuldade do atual governo do presidente Lula de que ele governou durante 2 mandatos com aquela lógica de construção de base, e ele não consegue ter o mesmo diálogo com o Congresso hoje. Patrícia, como é que tu vê essa mudança que as emendas impositivas propiciaram? Você estava falando, eu estava recordando que há muitos anos atrás, na mesma sessão em que aprovaram na Assembleia as emendas impositivas, eles acabaram com as emendas do orçamento regionalizado. Porque elas também, apenas elas poderiam ser impositivas. Uhum. Porque os deputados percorriam o Estado, em várias regiões, levantavam as demandas e botavam aquelas demandas no orçamento. E essas demandas poderiam ser impositivas e não a emenda estar pendurada num deputado. Né? Porque qual que é o argumento? O deputado acaba, depois na reeleição, saindo muito na frente, porque ele vai lá e diz, eu que trouxe esse dinheiro para cá, né? Então, é uma forma justa, né? Ou não, enfim, o deputado não tem essa função de executar obra, enfim, mas pode destinar, pode recomendar. Então, a gente tinha o orçamento regionalizado, cobri muitos anos. Todo ano a Assembleia fazia. E era uma frustração. As audiências. Né? Não, nada era cumprido. Era uma frustração. De um ano para o outro eu ia ver o que tinha sido cumprido do orçamento regionalizado anterior, 20%, assim, muito pouco. Acabava não e sendo o impositivo, liberado, né? não. Tu chega no fim do ano com 70% quase já E tu cumprido. trouxe uma memória muito boa também, eu também estava acompanhando, porque na época foi um debate dentro da própria Assembleia sobre qual modelo perenizar, qual modelo institucionalizar, porque o orçamento regionalizado ele existia há bastante tempo, mas sempre com essa dificuldade de execução, e a gente sempre cobrando, e os deputados muitas vezes diziam que não participariam mais das audiências regionais, porque eles não tinham mais cara de chegar lá de novo, todo ano, com as mesmas obras, e aí tinha um debate se era acho que na época era o deputado Marcos Vieira que defendia o regionalizado. Acho que até essa proposta do orçamento impositivo é dele, na verdade. É dele, do impositivo. E tinha outro deputado que defendia o regionalizado. E aí ficou assim, foi para plenário, só um vai passar. E aí passou o modelo do impositivo, porque o modelo do impositivo já tinha acontecido em Brasília, e estava sendo replicado aqui. E um ponto curioso, foi aprovado no governo, ainda governo Raimundo Colombo, o governo do estado fez condicionou a que um percentual importante dessas emendas tivesse que ser obrigatoriamente gasto com saúde. E infraestrutura também. Mas o maior era saúde. Com saúde, porque era um gargalo que o governo tinha, então ajudava o governo a atingir os limites, mas o Raimundo Colombo renunciou e não viveu o primeiro ano de ter que pagar. Quem teve que pagar foi o sucessor, Eduardo Moreira, que não pagou. E aí eu perguntei para ele... Depois o Moisés botou em dia. Sim, então é isso que eu ia dizer. O Eduardo Moreira, e quando eu perguntei para ele porque ele disse, eu não sou contra esse modelo, foi um absurdo a Assembleia pagar isso. E no final, sobrou para o Carlos Moisés, teve que pagar um ano a mais, teve que pagar o ano do Eduardo Moreira. Lembra disso? Agora, esse percentual ficou mantido, né? Um percentual para... Não, eu digo... um percentual para saúde e educação. Eu acho que tem um percentual que é para saúde, um para infraestrutura. Na própria emenda federal. A própria emenda federal tem um gasto mínimo, o deputado tem que indicar para a saúde. O que existe uma diferença é que a emenda no Congresso ela é maior percentualmente do que a emenda aqui no Estado. Quando houve o reajuste do valor máximo de emendas aqui em Santa Catarina, fixou-se num valor consideravelmente abaixo do que poderia. Né? Então, porque na época foi considerado que aquele valor já era suficiente. E contempla mais também. O modelo do município de Florianópolis replicou isso, também existe, mas foi criticado e ainda é criticado por alguns vereadores, porque acha que limita a discricionalidade deles, né? O poder deles definir exatamente onde eles querem, eles não conseguem destinar 100% das emendas para os projetos, né? Tem que destinar parte para a saúde, mas eu acho bem interessante esse modelo. Mas aí se o vereador quiser, ele pode concorrer a prefeito, né? Na próxima eleição.
só se for na próxima eleição. É verdade. Gente, a conversa sobre emendas sempre rende. No próximo bloco a gente volta e aí a gente vai falar da causa animal. Estamos de volta com Política em Foco. Hoje eu estou aqui com a jornalista Patrícia Gomes, com o jornalista Fábio Gadotti. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre causa animal. E muitos por conta do episódio que envolveu o cachorro-orelha. Tem como escapar desse assunto, é um dos grandes temas do Brasil hoje. Há uma grande indignação e revolta legítima com um cachorro comunitário da Praia Brava, no norte da ilha de Santa Catarina, que foi vítima de maus tratos e morreu. E gerou uma grande comoção. O que aconteceu naquela noite, muita gente quer descobrir, muita gente acha que já sabe. Existe uma grande cobrança nas redes sociais por resultados nessas investigações. Polícia Civil está no caso, o Ministério Público abriu, inclusive, um canal de acompanhamento para as pessoas trazerem mais informações. E a Assembleia Legislativa também entrou nessa história, mas já vinha acompanhando questões de causa animal. E é isso que a gente traz aqui para a nossa conversa. Fábio Gadotti, olhando as legislações que Santa Catarina tem e como trata o assunto, tu acha que o que aconteceu com a orelha foi algo fora da curva ou é algo que a gente tem que ter uma preocupação em relação à causa animal como um todo? Eu acho que, infelizmente, não é algo fora da curva. Acontece em muitos casos parecidos com os da orelha, com frequência, cotidianamente no estado todo e no país. É lógico que esse assunto não poderia ficar fora do debate na Assembleia Legislativa, chegou ao Congresso Nacional. Só para ilustrar, para conhecimento, 25 projetos de lei foram apresentados no Congresso depois da repercussão do caso Orelha. E esse é um ponto importante, eu acho, a partir desse episódio lamentável ocorrido na Praia Brava, aqui em Florianópolis. A discussão sobre a legislação brasileira que trata sobre maus tratos aos animais. Em que pese a gente já ter alguma legislação boa sobre o assunto, inclusive legislação estadual aprovada aqui em Santa Catarina pela Assembleia Legislativa, a gente poderia citar vários casos. O caso Orelha faz a gente refletir que a gente precisa avançar sobre esse aspecto, né? Uma questão, por exemplo, que tem sido discutida aqui em Santa Catarina e também no Congresso Nacional, é a possibilidade de internação de crianças, de adolescentes, eventualmente envolvidos em agressão a animais. O ECA não permite isso. Pode ser um avanço na legislação, é interessante que a legislação seja mudada para contemplar isso. É uma discussão que o caso está incentivando, estimulando, e é importante que aconteça. Eu acho curioso que, quando a gente vê esse caso de a comoção que ele tomou, até isso tem polarização, da nossa polarização política nacional. Porque, muitas vezes, pelos rumores e pelo que a gente sabe, pelo que foi compartilhado nas redes sociais, teria sido cometido, ou as suspeitas, de famílias de ricas da cidade, de famílias conhecidas. E aí, pela ótica da esquerda, entra a ótica de classe. Uhum. Pela ótica da direita, entra a ótica da maioridade penal, que deveria ser menor. Então, até todo assunto que a gente vive parece que tem que cair numa caixinha da esquerda ou na caixinha da direita, dessas duas formas de ver o mundo. Como é que tu vê isso, Patrícia? Desculpa, Patrícia. Agora, essa questão, eu também tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que está extrapolando um pouquinho. A própria questão da maioridade penal, eu já vi grupos e lideranças que não se encaixam especificamente mais no campo do centro e da direita defenderem, né? Eu acho que ampliou, inclusive pessoas mais à esquerda, mas que são protetores ou ligados à causa animal, passaram a defender, o que eu achei interessante, né? Acabou fugindo um pouquinho disso aí, mas concordo contigo, acho que desde que o caso começou a repercutir, ele ficou dentro de como é que eu posso dizer, teve um debate ideológico forte em relação ao assunto, que até atrapalhou, inclusive, a discussão, né? O que eu acho legal a gente
pontuar a investigação continua, inclusive com novas informações solicitadas pelo Ministério Público. A gente vai aguardar o resultado e tem que ter serenidade para aguentar, para encaminhar a investigação e também para aguardar o resultado. Da mesma forma, ter serenidade para discutir essas possíveis mudanças legislativas que a gente acha que pode avançar na questão do maltrato animal, para combater o maltrato animal. O que você acha, Patrícia? Então, só complementando, após o Carnaval a gente deve ter novidades vindas da Polícia Civil, porque o Ministério Público pediu novas diligências e a Polícia Civil está buscando informações, né? Até a exumação do cachorro-orelha. Exumação. Né? Agora, essa polarização, eu acho que o que está faltando, maioridade penal ou não, enfim, está faltando educação. Está faltando bons princípios, está faltando adolescentes criados com ética, com caráter, com moral. Acho que isso as famílias devem se preocupar. Cada um de nós que tem filhos deve se preocupar, será que eu estou criando um filho desse jeito? E dá para a gente perceber, Piara, a gente vê crianças, né, ali 10, 11 anos, que já praticam bullying contra os outros, que os pais estão sendo frequentemente chamados na escola, que incomodam porteiros, que incomodam o sossego das pessoas. Esses aí já dão indícios de que podem ser pessoas que vão cometer atos como esse cometido em Santa Catarina e em outros estados, porque não é só aqui que acontece a agressão contra os animais, né? Então eu acho que defendo sempre que as famílias querem ter filhos, cuidem dos seus filhos, deem princípios, que eles aprendam a tratar com respeito as pessoas, os animais, a natureza. Então, acho que isso está faltando e é tão básico, que poderia ser feito em casa, com amor, com cuidado, com paciência, né? Quem dissemina o amor aos animais, ele vem por tabela, né? Você imagina alguém agredir um animalzinho, mostra que houve algum problema na criação, nessa questão toda. Mas voltando para a questão de legislação, ressaltar que o Código Estadual de Proteção dos Animais em Santa Catarina é uma legislação de 2003. É uma legislação com mais de 20 anos, o que mostra a atenção que essa causa chama no Parlamento Estadual, nas câmaras municipais. Hoje é muito difícil tu ter uma Câmara de Vereadores de uma cidade de médio porte, grande porte, e uma Assembleia Legislativa sem vereadores dedicados à causa animal. É algo que está muito forte na sociedade. Inclusive, na atual legislatura, a gente pode destacar o deputado Márcio Machado, o delegado Egídio, que se elegeu prefeito de Blumenau, depois era deputado, mas também era um delegado que se notabilizou na defesa, atuando contra os maus tratos, né? E o Márcio Machado, naquelas coincidências do destino, né? Ele foi sancionado no início deste ano uma legislação dele, aprovada no passado, da Política Estadual de Proteção e Reconhecimento do Cão e Gato Comunitário, criando um marco legal para animais sem tutor exclusivo, mas cuidados pela comunidade, que era exatamente o caso do cachorro-orelha. Ele era um cão comunitário lá na Praia Brava, e isso tá estabelecido em lei. É uma legislação estadual que reconhece esse vínculo. A legislação reconhece oficialmente esses animais, garante proteção contra maus tratos, contra maus tratos e contra abandono forçado, proíbe a remoção e a transferência desses animais sem justificativa técnica e sem comunicação prévia aos cuidadores identificados. É uma legislação importante, né? Cachorro comunitário não é cachorro abandonado, Gadotti. Pois é. Muita gente, eu acho que até a ocorrência do caso Orelha, muita gente não prestava atenção nessa questão do cão comunitário. Eu, particularmente, eu me incluo. Interessante o deputado ter essa percepção, né, e essa sensibilidade de apresentar um projeto nesse sentido, certamente porque também chegaram demandas nesse sentido no gabinete e ele teve a sensibilidade de transformar em projeto de lei. Certamente já tinha a chance de ser aprovado, certamente depois do caso. Não foi. Então, ele foi aprovado ano passado e ele virou lei. Já é lei. Já é lei. E já era lei quando ocorreu
Sim, não, perfeito. Então, essa lei resguarda, inclusive, resguarda não, mas é uma punição extra, né? Outra legislação que a Assembleia Legislativa fez em tempos recentes, não nessa atual legislatura, mas virou lei em 2022, um projeto do então deputado João Amin, criou a Delegacia Virtual da Proteção Animal, ou seja, as denúncias de maus tratos passaram a poder ser feitas de forma virtual também, e facilitando e fortalecendo o trabalho que também pode ser feito, é importante dizer, no Disque Denúncia da Polícia Civil, número 181. Os instrumentos existem, mas claro que é importante que os casos, especialmente os casos mais emblemáticos, a sociedade perceba que houve punição, né? Verdade, Ubiara, e a gente vê, né, que a Assembleia Legislativa, que é a casa de ressonância da população, já está há tempos fazendo projetos desse tipo de proteção animal, porque a população também clama por isso, né? Os protetores de animais estão pegando em cima, em temas como castração, né, dos animais, tudo que as prefeituras muitas não fazem, né? E a lei deveriam fazer. E a gente acaba se deparando com uma situação dessa, e inclusive na Assembleia agora entrou a discussão de ensinar o respeito aos animais nas escolas, né? E faz sentido. Faz sentido chegar lá, ter um dia em que alguém vai lá dar uma aula dizendo: existe lei, vocês podem ser punidos, os animais têm que ser tratados com respeito. Não é assim porque está ali na rua, tu faz o que quer, chuta, joga água quente em cima. Né? Talvez... Então, eu acho que tem que conscientizar, né? A gente está vendo que tem que conscientizar. Importante ressaltar um número que a gente olha muito para a questão do cão-orelha, o caramelo que estava ali na mesma situação e não teve o mesmo fim. Na sexta-feira de carnaval veio a notícia de Itajaí, novamente adolescentes que agrediram um cachorro e mataram também um cachorro, afogaram, jogaram de cima de uma construção, uma maldade absurda. E não são casos isolados, como a gente falava, Gadotti, no começo do bloco. Em 25 dias, nos primeiros 25 dias de 2025, uma média de 14 casos por dia, 370 animais vítimas de maus tratos em Santa Catarina. E maus tratos de diversas formas, né? A forma como ele é cuidado, o cachorro acorrentado, um animal que é obrigado a fazer serviço acima da sua capacidade, no caso de um animal de carga, por exemplo. São diversas formas, mas é um número que assusta, 14 casos por dia em Santa Catarina. Mostra o tamanho do problema, né, Gadotti? A Patrícia falou em educação, importantíssimo, só que eu acho que a questão da punição agora tem um importante fator exemplar, né, de marcar, né, uma posição aí no ordenamento jurídico que é crime, que atos nesse sentido vão ter consequências e talvez isso iniba um pouquinho. Mas realmente é uma questão de educação. Eu acho que boa parcela da população talvez não tenha clareza, né, não dê a importância devida à vida animal, né? Trate isso com menos importância, relevância, e por isso que talvez acabe praticando algum ato ou outro, mesmo sendo conivente, dando menos importância, né? Mas e a gente tem que virar essa chave. Uma outra legislação do Márcio Machado também, que também foi aprovada no final do ano passado e virou lei esse ano, proibindo veículos de tração animal. Impacta diretamente comunidades que usam animais para trabalho, especialmente no interior do estado, que é uma boa iniciativa, mas aí vem outra questão, né? Quem fiscaliza? Porque existem a vigilância sanitária de BEAs espalhadas pelo estado, mas não existe polícia fiscalizatória de questões animais. Daí vai depender de denúncias, né? De denúncias pontuais. E será que a polícia também já está preparada para esse tipo de crime, né? Porque a gente tem legislação. E não é de hoje que é muito recriminada essa questão, por exemplo, do cavalo ali, às vezes magro, com fome. Em Florianópolis já era proibido, era proibido em Florianópolis, agora a legislação estadual. Florianópolis, uma capital, que tem redutos mais rurais, mas agora aplicar esse nível estadual
vai demandar interesse e fiscalização. E a gente vai acompanhar. E encerramos aqui o nosso Política em Foco dessa semana. Gadotti, prazer sempre conversar contigo. Obrigado pelo convite. Prazer falar contigo, Patrícia, também na noite de hoje. Até a próxima. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Política em Foco. Obrigada, foi muito gostoso estar aqui com vocês, falando desses temas. Esperamos estar aqui em novas oportunidades. Esse foi o Política em Foco. Acompanhe nas redes sociais da Alesc e na programação da TV Alesc também.